Quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui conosco nessa aula de raciocínio lógico. Ainda pegaremos um pouco mais de introdução, mas vamos estudar agora conceitos de composição aí, para a gente pensar nas nossas proposições, no caso, as compostas. Eu sou Kelly, sou aqui do Vitrine do Concurseiro e te convido já a se inscrever no canal, ativar o sininho. E claro, se você gostar dos conteúdos e tiver alguma dúvida do que a gente fala aqui, você pode deixar nos comentários. Sugestões, dúvidas, elogios, fica aqui sempre aberto espaço para os comentários. Bom, vamos lá? Na última aula vimos o que é proposição, o que não é proposição. Então, a gente vai começar e iremos aprofundar um pouco mais sobre a negação, né? A negação aqui, no caso, no primeiro momento, no uso dos antônimos, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem casos que ela é possível, sim. Então, por exemplo, se eu falar João foi aprovado, eu posso falar o antônimo que João foi reprovado. Então, aqui, quando eu falo entre aprovado e reprovado, eu estou abrangindo aqui todas as possibilidades possíveis. Não tem uma terceira via, né? Então, é possível. Mas tem casos, muitos casos, em que não é possível e que a gente vai ter que analisar. Como, por exemplo, se eu falar o Santos, meu time querido coração, venceu o jogo. Agora, se eu parar e pensar no antônimo dele, perdeu, não vai abarcar aqui todas as possibilidades são possíveis. Eu teria ainda uma opção do meu time ter empatado, né? Então tem 3 opções aqui lógicas possíveis. Então pode ser que venceu, que empatou e que perdeu, tá? Então não dá para usar aqui, porque aí não vai ser nenhuma lógica, né, proposicional aí pra gente observar, tá bom? Não alcança todas as possibilidades, tá bom? Então, cuidado aqui com os antônimos, leia sempre, é muito importante a gente ficar esperto, né? Eu tô tentando fazer com que essa aula fique cada vez mais suave, porque são temas que eu concordo que são um pouco mais tensos, que a gente pensa, né, que é o bicho de 7 cabeças, e na verdade não é. Vamos passar aqui para negação, no caso, período composto por subordinação. O que é isso, né, Kelly? Bom, quando eu penso em negação de um período composto, eu tenho que primeiro entender o que é o período composto que a gente vai aprofundar hoje. Mas esse período composto geralmente vai apresentar 2 verbos, tá? É a base dos períodos compostos. E quando eu falo que eu quero negar aquele período, é negar aquela oração principal. Primeiro a gente tem que identificar qual que é a oração principal. Já que nós temos 2 verbos, qual desses verbos vai fazer parte da oração principal e o outro verbo, por lógica, por consequência, vai ser o subordinado àquele verbo aqui da oração principal. Então, a gente vai tratar geralmente aí esse caso como até um objeto direto, né, que vai completar, né, a oração principal. Nós temos um caso simples, como, por exemplo, se eu pegar aqui, Pedro respondeu que estudou todo o edital. Vamos pegar aqui, deixa eu até me organizar aqui no canto. Melhor assim. Então, eu tenho que Pedro respondeu que estudou todo o edital, né? O estudou aqui é o subordinado ao que respondeu. As 2 frases têm sentido, porque estão ligados ao mesmo momento, né? Estudou, né? E respondeu que estudou. Eu posso ver um composto negado, nesse caso é Pedro não respondeu que estudou. Eu vou negar o primeiro verbo aqui, tá? Então, observação. Eu neguei o primeiro verbo, mas nem sempre o primeiro verbo deve ser negado, porque pode ser que esse primeiro verbo não seja aqui o principal, e a gente vai estudar ao longo das próximas aulas aí, como identificar, né, quando é principal, quando não é principal, tá bom? A gente tem que tomar cuidado. Nós temos o caso aqui da dupla negação, que também dá para chamar de generalização, né, no caso, onde eu vou ter 2 negações. A gente viu isso na aula passada, onde a gente tem até o exemplo agora, sabe a tabela verdade que eu comentei para vocês na aula passada? A gente vai ter a negação da negação. Ou seja, se eu tiver a proposição simples P, ela sempre tem aquele valor lógico da proposição P, no caso. Então, o resultado dessa proposição aqui, que é a negação da negação, é igual à primeira, né, a P. Porque quando eu falo, por exemplo, P, é aquela simples, né, que geralmente é a verdadeira.
Quando eu coloco negação de P, é só um tiozinho, né, de P, igual eu fiz na aula passada. Negação da negação é 2 vezes o tiozinho, né, para falar que é negação da negação. Então, tem uma observação, a negação da negação é a negação da negação. Então, fica lógico, a gente sabe que ela vai ser afirmativa. Então, a primeira, né, a P, e a 2 vezes tiozinho, né, que é a negação da negação, elas vão ser exatamente iguais. Inclusive, por a gente ver por os valores lógicos dela. Como é que a gente vai compreender o que elas estão falando, para falar se é verdadeiro ou falso de verdade, né? Então, quando eu falo que são exatamente iguais, é a mesma coisa que eu falar que elas são equivalentes. Né? Aqueles 3 tracinhos, né? Aqueles 3 tracinhos, ou até mesmo a setinha de um lado e para o outro. Tá? Então, eu tenho o quê? Negações em sequências. Eu vou ver o quê? Se tem um número par, ela é equivalente à original. Se ela tem um número ímpar, ela é negação aqui da proposição original, tá? Que é a negação por si só, né? Então, observe sempre, conte se é par ou ímpar, que aí você vai conseguir entender, tá? Se ela é igual à original ou é uma proposição, negação, né, da original. Então, vamos pegar aqui, porque nós temos a parte da língua portuguesa, para compará-la com a proposicional, que é o que a gente vai começar a entender agora aprofundado. Quando nós pegamos a língua portuguesa, nós estamos enfatizando uma negação, por exemplo, né? A gente olha e fala, não vou comer nada. Isso vai significar o quê, né? Quando eu escuto alguém falar isso? Que realmente ela não vai comer. Essa é essa interpretação que a gente tem, né? Quando a gente pensa na proposicional, não. Eu escuto, não vou comer nada. Equivale a, nossa, não vou comer nada 2 vezes, não vou comer nada. Fica a ideia de vou comer. Então, cuidado, né? Porque resolvendo aqui, eu deveria falar como para entender que eu não vou comer nada, de fato. Não vou comer coisa alguma, para entender que de fato não haverá nada a ser comido. Parece uma questão de as lógicas, e fiquem calmos, porque isso com o tempo vocês vão perceber que vai fazer muito sentido, né? A gente vai estudando e reestudando, e a gente vai entendendo. Vamos falar sobre as proposições aqui compostas. Como eu falei, nós temos a presença de 2 ou mais, né? Preposições simples, ou seja, a presença de 2 verbos, pelo menos, mas pode ter mais do que 2, né? A gente vai ter a presença aí dos conectivos que vão ligar essas proposições simples, né? Que a gente vai encontrar, inclusive, de conectivos 5 tipos, tá? Que a gente vai estudar isso hoje. Nós temos 5 tipos. Que vai resultar em uma proposição aí distinta. Então, a gente vai pegar, por exemplo, se a gente tem 2 proposições, né? As proposições é P e Q. Eu vou ter uma nova, que geralmente é a R, tá? Então, temos P, Q, e a proposição aqui distinta, no caso, é a R, né? Que vai juntar, por meio dos conectivos aqui, essa proposição e se torna composta. Nós temos valor lógico, né, a ser analisado. Então, mais a parte de interpretar que esse aquilo é verdadeiro ou falso, né? Agora a gente vai começar a pensar nisso, que vai depender de valor lógicos das simples que as compõem. Então, a gente vai basicamente analisar uma por uma. Geralmente, a gente vai olhar a P e a Q para entender a R, né? E entender o que acontece aqui. Então, vamos ter um ponto aqui de atenção para nossa observação aqui especial, que um operador lógico, no caso, aquele tiozinho, né? O não, ele não é conectivo, tá? Ele só é uma negação. Não confunda a negação com os conectivos, tá? Muito importante eu já chamar a atenção para isso, porque pode ser pegadinha de prova, tá bom? Vamos lá para a nossa conjunção. Eu vou usar aqui como modelo de base uma estrutura. A minha estrutura P principal, ela vai me falar o quê? Maria foi ao cinema. Vou colocar ela assim. Aí nós temos uma outra, que é aqui. Vou deixar tudo minúsculo aqui. Aqui vai me falar o quê? João foi ao parque. Então, Maria foi ao cinema, porque é legal, ela gosta de assistir filmes. Estou junto com ela, também gosto. E João foi ao parque, porque ele gosta de caminhar, né? Aquele bem tipo Eduardo e Mônica, um vai num lugar, outro vai no outro lugar, no final eles ficam juntos. Algo assim, basicamente. A conjunção, toda vez que a gente for usar o conectivo dele,
o símbolo, né? É aquele chapéuzinho. Deixa eu ver se tem aqui. Eita, travou aqui. É para baixo. Aqui, é esse chapéuzinho, geralmente, que a gente vê. Então, P, chapéuzinho, Q, geralmente a gente vai ver que é a conjunção. O elemento dele que a gente vê, geralmente a palavra que a gente vê é E. A gente vê E. Mas a gente tem outras alternativas também, como o uso do mas e até do entretanto. Tá? Então, a gente tem lá, Maria foi ao cinema, João foi ao parque. A gente vai pensar, Maria foi ao cinema e João foi ao parque. A gente vai desdobrar isso em pelo menos 4 possibilidades, ok? Vamos trabalhar cada uma dessas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é falar que Maria realmente foi ao cinema, de interpretação, e João também. Então, de resultado, eu vou ter verdadeiro. Ó, lindo, porque é verdadeiro só quando ambos forem verdadeiros. Então, todas as próximas opções, como por exemplo, Maria não foi ao cinema, então fica falso. O João não foi ao parque, fica falso. Né? O que acontece aqui? Logicamente vai ser falso. Mas se uma delas também for falsa, vai ser falso. Como por exemplo, Maria foi ao cinema, verdadeiro, mas João não foi, então ficou falso. A resposta aqui é falsa, ok? E a mesma coisa do contrário, né? E se foi Maria que não foi ao cinema, mas João foi ao parque? Continua sendo falsa. Então, só é verdadeiro aqui quando ambos são verdadeiros. Essa é a característica aqui da conjunção. É muito simples a gente parar para analisar, tá? Porque a gente tem que analisar as duas proposições aqui. Vou até colocar aqui o símbolo, porque os demais elementos, eles vão ser sempre aqui falsos, né, na tabela lá da verdade, para a gente olhar. E esse último elemento aqui é quando a gente pensa no quê? P, chapeuzinho, né, que é esse último elemento, verdadeiro ou falso, 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 né? É quando a gente para analisar essa composição aqui, que é essa proposição aqui, que ela é composta, né, por meio de uma conjunção. Aqui no caso, a gente utiliza e, mas e entretanto. Quando a gente vê o nem, é a junção de e mais um não, tá? Então, a gente vê o tiozinho e o mesmo chapéuzinho, né? Ou o tiozinho de T. Onde eu posso ter Pedro não estuda, nem trabalha. Também é um exemplo aqui de conjunção, tá? Então, o nem aqui, ele entra como uma conjunção também. Eu tô negando o e, mas não. Já a disjunção inclusiva, a gente geralmente, eu vou usar sempre com base P e Q, tá bom? Não vou mudar a estrutura dele, só alguns momentos que a gente vai ver. A disjunção inclusiva, a própria palavra vai dar essa ideia de incluir, eu vou ter a palavra ou, só ou, tá? E aqui, o nosso símbolo, ele é para cima, tá? Cuidado para não confundir isso aqui com V. Eu vou fazer os Vs, inclusive, aqui os falsos, tudo maiúsculo, tá? Para a gente não confundir com o verdadeiro ou falso. Então, eu tenho aqui no meu caso, para que eu encontre o valor falso, ele é somente quando ambos são falsos. Então, o que acontece aqui? Se eu falar que Maria foi ao cinema e João foi ao parque, né? Eu tenho lá na minha estrutura, Maria foi ao cinema ou João foi ao parque, né? Geralmente a gente vai ver que é somente um. Então, é falso somente quando ambos são falsos. E para ser verdadeiro, precisa deles pelo menos ser verdadeiros. Como fica isso na prática? Eu tenho lá, Maria foi ao cinema, verdadeiro. E João foi ao parque, também é verdadeiro. Então, eu tenho a lógica aqui da nossa composição, nosso momento composto, que vai ser verdadeiro também. Essa é uma função. Agora, e quando Maria foi ao cinema, mas João não foi, né? Então, fica falso. Eu tenho que continua sendo verdadeira. Por quê? Para ser verdadeiro, pelo menos um deles tem que ir no lugar.
tá? Ou um ou outro já tá de boa. Não precisa ser que os dois vai, não. E eu tenho lá, agora trocando, né? Maria não vai, então fica falso. E João vai ao parque, foi ao parque. Eu tenho aqui de novo, verdadeiro. Último caso, que é o que mais importa a gente perceber, é quando os dois são falsos. Logicamente, a única chance dele ser falso é quando os dois são falsos. Então, aqui, o único para ser verdadeiro é quando é verdadeiro na conjunção. Aqui na disjunção, o único que é falso, a gente precisa ser tudo falso. Então, os valores ficam exatamente assim, nessa lógica, tá bom? O ou pode ser encontrado no sentido de sozinho, mas eu vou incluir. Por exemplo, primeiro, somente João. Ou depois, no segundo momento, somente Maria. Tá? Por isso que é possível a gente observar aqui que por mais que um somente vá, ainda continua sendo verdadeiro. Tá? Então, pode ser simultâneo também, né? Os dois irem e vai dar certinho também. Tá? Então, essa fica a nossa forma de interpretar. A disjunção exclusiva, ela vai nos dizer aquelas opções ou, né? E a gente tem aquele V, o nosso Vzinho aqui, ele vai ter um tracinho embaixo. Tá? Ele é esse mesmo V, pequenininho aqui que eu tô utilizando, só que com um tracinho embaixo. Tá? Como se fosse um negrito aqui embaixo dele, tá bom? Não vou colocar ele aqui para não confundir a gente com cima, mas só para vocês saberem que pode acontecer dele vir assim, tá bom? Com um tracinho embaixo. Ou pode ser uma bolinha com um xizinho dentro, tá? O símbolo de mais, tá? Não é x de multiplicação, é o de mais. Pode aparecer também. Então, a gente vai ter ele que pode dizer Maria foi ao cinema. Deixa eu ver aqui o meu exemplo. Ou Maria vai ao cinema, ou João vai ao parque, né? Um ou outro. Só que aqui a gente vai observar que não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo esses dois. Então, é falso quando ambos têm o mesmo valor lógico. Então, ou Maria foi ao cinema, ou João foi ao parque, tá? Então, vamos pegar aqui. Ou Maria foi ao cinema, eu vou falar que é verdadeiro. Deixa eu até colocar aqui, verdadeiro. Ou João foi ao parque, também é verdadeiro. Lembra que as duas juntas ao mesmo tempo não dá? Então, aqui logo de cara é falso, tá? Então, não vai me permitir eu aqui fazer isso, tá? Aí, a segunda opção aqui que nós vamos ter. Ou Maria foi ao cinema, que é verdadeiro, ou João não foi ao parque, né, que é falso. Aqui nós vamos dizer que bom, que vai ser verdadeiro. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, se eu falar que ou Maria não foi ao cinema, como falso, ou João foi ao parque, fica verdadeiro. Lógico, a nossa última fica também verdadeira. Olha que alegria. Agora, se um não vai e o outro também não vai, porque a gente tem falso em ambos os casos, falso e falso, aqui só vai poder ser falso. Então, falso ele pode ser quando é verdadeiro, verdadeiro, ou quando é falso, falso. O restante, um ou outro é possível, a gente tem verdadeiro para os dois, tá bom? Atenção, o sentido aqui de exclusão é primeiro somente Maria não pode, né? Ou no segundo momento somente João não vai, né, ao parque. Então, não pode ser os dois, ou ir ou não ir. Um deles tem que ir, sabe? Ou um ou outro. Essa é a lógica por trás, tá? Não pode ser simultaneamente nem ir ou não ir, tá? É muito importante. A gente tem outras alternativas de usar o ou, né? A gente pode ser no meio da frase ou o resto da frase, mas não ambos, também a gente vê, né? A gente vê o ou até mesmo em alguns casos, tá? Muito específico, porque não é regra, a gente tem que olhar o contexto para poder. Por exemplo, quando eu falo Kelly é cearense ou Kelly é paranaense. Não, cara, esse ou tá fazendo justamente essa disjunção aqui exclusiva, né?
Então, não está sendo simultâneo, porque eu não posso ser cearense e nem paranaense ao mesmo tempo, porque eu nasci em um lugar só, num único dia, num único momento. Então, é até um absurdo eu pensar nisso, tá? Então, se por acaso você vê um ou sozinho, né, ele não vai ser, e inclusive aqui a gente tem que tomar bastante atenção para não confundir aquele outro, né, aquela outra opção que a gente vê, né, que é o uso ou sozinho, tá? Não iremos nos confundir aqui nesse momento, tá bom? É a disjunção inclusiva que geralmente vem sozinha, tá? Bom, a condicional, a gente vai continuar com o mesmo exemplo lindo. A gente vai usar o momento aqui é o se então. Ele é aquela setinha ou o nosso Czinho, né? Para trás. É a setinha mesmo, vou dar até para colocar aqui pelo símbolo. Ou aquele se ao contrário, tá? Que ele vai me dar a ideia de se então. Então, se Maria foi ao cinema, então João foi ao parque. A ideia aqui é que quando eu tenho a falsa, é quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, o primeiro sempre tem que ser Maria foi ao cinema. Mas João é sempre não foi ao parque. Tá? Aqui para a gente poder entender esse momento. Porque todos os demais casos, se não for o primeiro verdadeiro e o segundo falso, né? O primeiro P verdadeiro e o Q segundo for falso, a gente não vai ter ele como falso, né? Aqui, porque vai ser sempre verdadeiro os demais casos. Então vamos lá, ó. Vou colocar. Se for verdadeiro, verdadeiro nos dois casos, sabe que é verdade. Que bom, né? Se Maria foi ao cinema, então João foi ao parque. Ok. Agora, se eu pegar se Maria foi ao cinema como verdadeiro, e no segundo momento falso, que é aquele caso, né, único, vai ser falso. Tá? Só esse vai ser falso. O restante vai ser, ó, se eu colocar o primeiro como falso e o segundo verdadeiro também vai ser falso? Não, vai ser verdadeiro. Ele é bem específico aqui, tá? Então preste atenção. Para ele ser falso, é só quando o segundo elemento aqui, a segunda preposição simples, for falsa. Por isso que eu falei logo de cara, né? A gente analisa uma por uma. E por fim, se as duas forem falsas, se Maria foi ao cinema, então João não foi ao parque, também é verdadeiro. Doideira pensar isso, né? Mas é a realidade, porque ele só vai ser falso com aquela condição do segundo momento, né? Ó, que for aí falso. Se não for, se todo mundo for falso, se Maria não foi ao cinema, então João não foi ao parque, tá certo também. Aí a gente olha com o sentido de verdadeiro. As alternativas que a gente vai ver é utilizar, por exemplo, se eu colocar se Pedro vai ao parque, Maria vai ao cinema. Mudei um pouco a estrutura aqui, né? Mas como Maria foi ao cinema, João foi ao parque. Logo, se Maria foi ao cinema, logo João foi ao parque. Ou até mesmo quando a gente usa a palavra implica, né? Maria vai ao parque, implica que João foi ao cinema, por exemplo, né? Eu tô só trouxendo aqui, mas Maria foi ao cinema, implica que João foi ao parque, né? Porque um depende do outro basicamente, né? Tem essa condição de um ir para o outro não ir. Ou quando, eu vou passar, quando Maria foi ao cinema, João foi ao parque. Somente se Maria foi ao cinema, João foi ao parque, sabe? Dá a ideia de que vai depender um do outro para poder a estrutura acontecer. Por isso que é condicional. Tá? Então tem essas alternativas. A gente pode ver em inversão da ordem. Então, se eu pegar, né, a estrutura original, Maria foi ao cinema, João foi ao parque. Se eu trocar, João foi ao parque e Maria foi ao cinema porque alguma coisa aconteceu, né? Então, se a gente vê o se, Maria foi ao cinema, se João foi ao parque. Se eu fazer João foi ao parque, se Maria foi ao cinema, também tá certo, tá? Ou uso pois, Maria foi ao cinema, pois João foi ao parque. João foi ao parque, pois Maria foi ao cinema. Também tá certo. Eu tô só invertendo a ordem, né, no caso. Maria foi ao cinema porque João foi ao parque. Ou João foi ao parque porque Maria foi ao cinema. Ainda tem essa ideia aqui de condicional. Permanece, tá? Não muda o sentido aqui.
Então, eu tenho uma condição também suficiente. Por exemplo, Maria foi ao cinema com uma condição insuficiente para o João ir ao parque, né? Ou até mesmo, Maria foi ao cinema, condição necessária para o João ir ao parque, né? Foi ao parque. Então, a gente tem aqui cuidado, né, com essas nomenclaturas aqui no condicional, porque, por exemplo, nós temos a estrutura P e Q. O P, ele entra aqui sempre como antecedente, precedente, sempre dando uma condição suficiente. Quando é o Q, ele vai ser, percebe, tá? Segundo momento, né? João foi ao parque. Ele é o consequente, subsequente, até mesmo a condição necessária, que é diferente do condição suficiente. Então, guarda aqui, guarda essas nomenclaturas aqui para você poder utilizar com mais tranquilidade, tá bom? No futuro, principalmente. Atenção aqui, porque nós temos uma obtenção que é recíproca, antes de partir para a bicondicional aqui, tá bom? O que é? Uma nova proposição aqui composta, ela pode nascer distinta da original. Antecedentes e consequentes são trocados, tá? E não é equivalente somente quando a gente pega, por exemplo, P com Q ou Q com P, tá? A gente tem que tomar cuidado com essas condições aqui, que a gente vai ver que não são equivalentes quando eu trocar aqui as ordens, tá bom? É basicamente isso que eu precisava deixar aqui para vocês, tá bom? Quando eu falo aqui dessa... Deixa eu só explicar isso aqui um pouco melhor. Que quando eu pego o Q para P, ele não vai ser equivalente, tá? Guarda isso aqui, porque eu tô pegando o inverso, tá? Não, ele pode ser, ele vai ser considerado como uma condicional, mas ele não é equivalente daquela lógica do que é equivalente, sabe? Vai ter o mesmo sentido. Então, que eu comentei agora no início da aula, então cuidado com isso, tá? Muita atenção com essa informação que eu acabei de passar para vocês agora. E uma bicondicional. Vamos pegar nossa Maria foi ao parque com João foi ao parque. A gente utiliza se e somente, né? Por exemplo, a gente tem as duas flechas, né? Como se eu pegasse uma setinha para cá, ao mesmo tempo ela vai ser para lá. Ai, que lindeza! Vamos analisar. Maria foi ao parque se somente João foi ao parque. Caramba! Coitada, né? A gente vai ter como verdadeiro quando ambos têm o mesmo valor, lógico, seja verdadeiro ou falso, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar que Maria foi ao cinema se somente, se, né, às vezes pode aparecer, João foi ao parque. Logicamente, vai ser verdadeiro. Agora, se eu pegar e falar, se Maria foi ao cinema, deixa eu até colocar aqui, se Maria foi ao cinema, verdadeiro, e Maria foi ao cinema, verdadeiro, se e somente se João foi ao parque, mas esse segundo momento é falso, tá? João não foi ao parque. Se e somente se João não foi ao parque. Isso aqui é falso. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar Maria não foi ao cinema, se e somente João não foi. João foi ao parque, né? A verdadeira aqui. Aqui também vai ser falso. Eu preciso que os dois façam ou não façam a mesma coisa. Então, se eu pegar não fazer, Maria não foi ao cinema, se somente João foi ao parque. Também é verdadeiro, porque ele fala que precisa ser o mesmo valor, lógico. Mesmo se for verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Isso aqui é muito louco, porque cai e despenca muito. Quer ver um outro momento que a gente pode utilizar? Se eu falar assim, hoje é dia 1º de setembro. Se e somente se hoje é o primeiro dia do mês de setembro. É uma lógica, né? Porque a gente vai falar o quê? Fica até absurdo, impossível falar que hoje é 1º de setembro, sendo que a gente está em outubro. Então, a gente tem que observar que os dois têm que serem, né, os mesmos valores, seja como verdade ou seja como mentira, para a gente analisar. Então, outras formas de a gente usar o se e somente, a gente vê assim como, se e somente se alguma coisa, então, e se, então, somente se e somente se, né, depois no final, a gente vai vendo as repetições, elas vão acontecendo.
O conectivo condicional, aqui quando eu utilizo essas alternativas, elas podem se repetir mais de 2 vezes. Ela vai inverter proposições aqui, principalmente quando nós temos a sua segunda aplicação. E nós temos a junção condicional pela conjunção aqui e. Então, a gente vai poder aplicar ele tanto na ida quanto na volta, o uso do se e então. Então, eu vou utilizar P como também condição necessária e suficiente para M acontecer. No caso, M, Maria foi ao cinema, com uma condição necessária e suficiente, ou até mesmo o contrário, João foi ao parque com uma condição necessária e suficiente para que Maria vá ao cinema. Então, a gente vai ver essas opções aqui de indo e voltando, por isso que tem as duas setas, porque se você trocar aqui também vai dar bom. Para finalizarmos aqui a nossa aula, quero ver a chuva de likes. Nós vamos fazer uma breve introdução à linguagem proposicional para diferenciar aqui como a matemática ela trabalha com os nossos raciocínios lógicos formados por meio composto. Então, na língua portuguesa, sabemos que temos uma variedade de uso para a mesma ideia, que muitas vezes elas não vão ser exatas, é inexata, na verdade. Se eu pegar, se João é meu amigo, então empresto dinheiro para o João. Por quê? Ele é meu amigo. Logicamente, por ser meu amigo, eu vou poder emprestar dinheiro para ele, né? Essa é a lógica da língua portuguesa, quando eu penso, né? Então, ela está me dando uma condição. Ele precisa ser meu amigo para emprestar dinheiro para ele. Se eu olhar na nossa linguagem proposicional aqui, ela tem que ser mais exata. Ela pede que a gente utilize, inclusive, uma representação matemática. Então, a gente vai utilizar letras que vão apresentar aqui proposições simples. Ela vai pedir para que eu utilize símbolos também para usar esses conectivos. Então, sim, eu vou poder olhar que eu empresto dinheiro, né? Independente, basicamente, eu vou olhar as estruturas. João é meu amigo. E o segundo momento, empresto dinheiro para João, ela vai criar aquela ligação, né? Do A, tracinho, para o D, né? Porque A é a primeira proposição simples. João é meu amigo. Vou fazer a setinha para o D. Empresto dinheiro para o João. Aí, como é que eu monto isso? A partir dos conectivos que a gente vai utilizar. Que conectivo vai dar a ideia de condição? Se, então, a gente vai conseguir montar. E a gente vai fazer isso na próxima aula, para a gente poder treinar muito e ver muitos outros exemplos dessa aplicação aqui da linguagem proposicional, que é extremamente extensa. Já quero ver a chuva de likes aqui, se esse vídeo te ajudou. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!